No algoritmo, o Dawkins faz o papel do meio ambiente. Ele escolhe qual forma irá sobreviver. Então, o que acontece? O algoritmo dele vai gerando figuras. E é o Dawkins, é o Richard Dawkins, que decide qual é a figura que sobrevive. Ele é o meio ambiente. Né? Então, a figura, a figura é mais apta se agradar mais o Dawkins. É o Dawkins que decide. Eu quero essa figura, vou descartar as outras. Então, o algoritmo tem a mesma falha do primeiro. Todas as formas intermediárias são viáveis. Esse algoritmo não tem a falha do primeiro no sentido de ter um goal, ele não tem um objetivo. Ele vai desenvolvendo figuras cada vez diferentes, dependendo dos parâmetros que o cromossomo tem. Porém, ele tem um selecionador, ele tem um escolhedor, que é o Dawkins. É o Dawkins que olha para a figura, essa aqui me interessa. Essa aqui já não me interessa. Então, não há molde, mas Dawkins é o selecionador das figuras. E ainda mais, ele interpreta o que a figura é. Então, vocês lembrando daquela figura para trás, infelizmente é a única figura com direitos que eu posso usar. Né? Vou ver se eu consigo voltar aqui nela. Aqui, por exemplo, né? Então, eu poderia dizer que isso aí é um bombardeiro B2, outro já poderia dizer que isso é um morcego, outro poderia dizer que isso é uma mariposa, outro poderia dizer que isso é o telhado de uma igreja. Então, a interpretação vem da pessoa. Então, para cada figura que Dawkins escolhia, ele dava uma interpretação. Isso é um chapéu, isso aqui é uma torre, isso aqui é um passarinho, isso aqui é um peixe, e assim vai. Então, o que Dawkins está fazendo, na verdade, é o mesmo que o Rorschach fazia com as suas manchas. Ele pegava uma tinta, jogava no papel, fechava o papel na metade, abria de novo e ali dava as figuras. E o ser humano pode interpretar. Eu, por exemplo, para a figura mais da esquerda, eu estou vendo ali uma raposa com 4 olhos. Né? Mas outras pessoas podem dizer, não, isso aí são 2 koalas que estão um do lado do... Estão os 2 em cima de um tronco, um do lado direito, o outro do lado esquerdo, e estão ali subindo do tronco. Eu, por exemplo, na figura do meio, estou vendo um javali, mas você podia dizer, não, mas isso aí não é um javali, isso aí é um morcego, está vendo a cabeça dele ali embaixo? E assim vai. No terceiro eu estou vendo um violoncelo, ali tem o corpo do violoncelo, lá em cima tem onde tem as tarraxas. Não, mas eu estou vendo um tapete. É parecido com o tapete que eu tenho em casa. Então, isso aí depende de cada um. Então, se eu tenho uma figura com simetria bilateral, é muito fácil cada um dar uma interpretação da figura. Então, o que Dawkins faz com o algoritmo dele? Ele gera figuras aleatórias que ele seleciona, ele é o selecionador, e depois ele interpreta, como para fazer assim uma imagem atraente para o seu leitor, de modo que ele conseguiu fazer uma natureza. Olha aqui peixes, aqui coelhos, aqui árvores. Ele fez assim, de modo que isso atrai quem está lendo. Mas, na verdade, está na cabeça da pessoa que interpreta. Né? Aquilo ali é simplesmente um monte de traços e não tem uma funcionalidade aqueles bichos que estão lá não saem andando. São só imagens. Então, vamos concluir. Dawkins quer mostrar que a complexidade encontrada na natureza não tem nenhum designer. Ele acredita firmemente que a seleção natural atua como um projetista inteligente em si. Para isso, ele usa uma função computacional que gera formas computacionais com base em 9 ou 16 parâmetros que ele chama de genes. Estabelece uma simetria bilateral com uma condição fixa, parecido com Rorschach. E ele escolhe um designer com força seletiva, um ser humano inteligente. Então, quem é que está selecionando? É um ser humano inteligente. Não é uma natureza cega. É um ser humano inteligente, que tem uma habilidade. Então, ele diz, no livro ele cita, isso aqui é o selecionador é minha característica, é o meu gosto ético. Agora eu lembrei a palavra, gosto ético. A cada iteração, ele decide qual é a forma que vai sobreviver. Uma vez que ele selecionou a figura, ele ainda define o que a figura significa. Isso aqui é um avião, isso aqui é um chapéu, isso aqui é um coelho. Então, entre o que ele faz e o que ele pretende justificar com isso, a distância é enorme. Porque se ele queria provar que não é necessário um designer, foi justamente o contrário que ele mostrou, porque ele foi o designer das figuras. Escolheu quando parar e escolheu o que significa. Agora, se a gente voltasse para a nuvem, lá no início da apresentação, a gente pode ver que a nuvem, embora ele fale das nuvens em relação ao primeiro algoritmo, ele não fala em relação ao segundo, mas ela tem tudo a ver com o segundo. Por quê? Porque se a gente olhar essas nuvens que estão... Deixa eu botar a imagem aqui para vocês. Quando você vai observar uma nuvem, você não observa direto. Você pode, às vezes, ficar parado olhando as nuvens, por algum certo tempo. Então, você vai ficar esperando. E as nuvens, e cada forma da nuvem, na verdade, é igual à forma anterior, com uma pequena modificação. O vento bate aqui, o vento bate ali, a nuvem modifica um pouco.
Quando a nuvem atinge uma determinada figura que você interpreta que na sua mente faz sentido, você para e tira uma foto. Então não é que aquilo ali é uma seleção de um passo. Na verdade, foi uma seleção de vários passos. Você foi esperando a nuvem se formar, chegar numa forma que você queria. E aí, quando ela chegou numa forma que você queria, aí você tirou a foto. Foi exatamente isso que o Dawkins fez no algoritmo do biomorfo. Pegou um programa que gera figuras geométricas com simetria bilateral, que saem mexendo, ele escolhe quando parar, eu quero essa daqui, e aí ele interpreta. Na verdade, embora o primeiro algoritmo não tenha paralelo com as nuvens, o segundo tem. Então, a conclusão final é o seguinte: o Richard Dawkins é que é o próprio relojoeiro cego. Muito obrigado. Maravilha, programador. Deixa eu voltar a tela aqui. Programador, fantástico. O Richard Dawkins é o relojoeiro cego, né? Não, nada cego, né? Ele sabe, ele consegue enxergar muito bem as formas das nuvens, né? O programador. Como vocês podem conseguir? Ele é cego para outras coisas. Ele é cego para outras coisas. Ele só quer ver, não é isso? O pior cego é o quê? Qual é o ditado? O que não quer ver, né? O pior cego é o que não quer ver. Eu achei muito curioso, né? Eu também sou da área de computação, e quando eu soube dessa argumentação do Dawkins sobre a frase de Hamlet, né? Se não me engano, e eu fiquei muito estarrecido, porque ele era muito... É óbvio demais que houve uma seleção artificial ali, né? Ele foi quem escolheu a frase, né? Isso. Até chegar... Foi ele que escolheu a frase. E como é que você interpreta esse tipo de cegueira, né? Porque você estava falando, ele é o relojoeiro cego, né? Como é que a gente lida, né? Como é que você interpreta, como é que você lida com esse tipo de cegueira? Era óbvio demais que a seleção ali da frase não foi natural e muito menos ao acaso. Aquela frase, ela tinha significado, né? Como é que você interpreta esse tipo de cegueira? Como é que a gente lida com esse tipo de cegueira no meio acadêmico? Porque, pelo menos para mim, soa óbvio demais, né? Mas para ele parece que não é, né? Como é que você interpreta isso aí? É o seguinte, eu não sei quem foi que assessorou ele, pode ser que ele tenha sido assessorado, porque ele é da área de biologia, ele é um ótimo biólogo, não há como duvidar disso, é um biólogo de Oxford, é uma pessoa de grande prestígio na área da biologia, mas ele não me parece que ele tem uma profundidade muito grande em computação. Então, talvez a pessoa que fez, talvez não tenha sido ele, que ele não posso garantir, porque ele diz que programou, então pode ter sido ele, mas pode ter sido porque ele foi assessorado por alguém. Aí, como o livro não diz, a gente não consegue falar isso, né? Será que ele foi assessorado? Será que ele sozinho que fez? Ele se interessa? Então, mas ele aposta demais em algoritmo. Algoritmos genéticos é uma técnica que tem muito sucesso, tem muitos resultados positivos, isso é inegável. Mas ela também não é assim, não é a última maravilha do mundo, ou seja, ela não resolve tudo. Ela não resolve tudo. Vou dar um exemplo de algoritmo genético que não resolve tudo. Você, por exemplo, se eu quisesse gerar um quadrado mágico, eu quero gerar um quadrado mágico, então, bem fácil, de 9 números. Você sabe o que é um quadrado mágico, né? Ele é um quadrado com 3x3, uma matriz de 3x3, e que, se eu somar todas as linhas, e se eu somar as colunas, e se eu somar as diagonais, dá o mesmo número. O problema é que se eu gero um cromossomo, por exemplo, eu gero um cromossomo lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o outro cromossomo, ele está assim, primeiro os ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, e 2, 4, 6, 8. Na hora que eu for fazer o crossing over, vai subir um número de pares para cima e vai descer pares e ímpares para baixo. Isso vai acontecer o quê? A minha solução vai ter gente duplicada embaixo e em cima. Ou seja, vamos supor que subiu o 4 e o 8, entendeu? E desceu o 3 e o 5. Então, agora, no cromossomo de cima, eu tenho 4 e 8 duas vezes. E no de baixo, eu tenho 3 e 5 duas vezes. Eu estou muito mais longe do que a solução inicial, porque além de não ter o quadrado mágico, eu não tenho nem mais os números de 1 a 9 que constituiriam o meu quadrado mágico.
E se eu pegar toda uma geração e fizer crossover com toda essa geração, vai bagunçar todo mundo. Então, eu vou ter que esperar um tempão para que aquele 8 e 4 que subiram mudem de posição e depois eles voltem. Isso quem já implementou, eu já implementei esse algoritmo, isso simplesmente compromete a performance do algoritmo. Bom, mas o que a gente faz? Bom, a gente tem soluções para isso. Como a gente pode fazer, né? Tem uma página que eu fiz, depois eu posso indicar para vocês. Eu posso usar algumas técnicas para contornar esse problema. Uma delas é usar o chamado PMX, Partially Mapped Crossover. Outra eu posso usar o Order Crossover. Então tem outras técnicas em que eu faço uma compensação. Se o 4 desceu, eu vou supor, o 4 e o 8 desceram e o 3 e o 5 subiram. Ah, tá, então me manda o teu 3 e o 5 para cá, que eu te mando o outro 4, entendeu? Me manda o seu 4 e 8 para cá, eu te mando o 3 e 5 para lá, para compensar. Aí você compensa e aí você não cai a performance. Realmente aí o algoritmo converge, certo? Aí o algoritmo converge. O problema é que a natureza não faz isso, né? Ah, cara, tu me deu aqui uma metionina, toma aí, me dá um stop codon aí para me resolver aqui, porque eu fiquei sem um stop codon. Ah, agora eu preciso de uma prolina. Toma aí uma fenilalanina, me dá de volta, porque foram duas, você está com 2 fenilalaninas e eu preciso uma para cá de volta. Isso não acontece, né? Crossing over acontece, vai para lá, vai para cá e a coisa flui. Claro que não é tão fácil, porque isso a gente chama isso aí é um experimento mental. Isso não é... Tem um certo paralelo, que é o paralelo à informação, mas tem a biologia, o que acontece na biologia e na computação é um pouco diferente. A biologia tem um monte de coisas. Pode acontecer translocação, pode acontecer inversão, pode acontecer diversas... Tem mutações que, por exemplo, simplesmente não muda o código. Você troca uma base e o código continua o mesmo. O código é uma metionina, continua uma metionina. Então, assim, não... Tem toda uma... Aí tem uma matriz Blossum que mostra qual é a probabilidade de mudar de um para o outro. Assim, a gente pode ver. Programador, eu achei muito interessante quando você falou ali da troca, né, de aminoácido por outro e tal, base me lembrei de poker, né? Você recebe as suas cartas. Mas você recebe as suas cartas, poxa, pensa, nossa, eu preciso de tal. Parabéns, Saulo. É exatamente o que eu ia falar. Imagina, olha o algoritmo do Methinks Like a Web, é mais ou menos assim. Eu recebo uma mão de poker de 5 cartas. Aí eu tenho o direito de pegar mais 5 cartas e eu olho os 2 conjuntos de 5 cartas. O algoritmo de Dawkins é isso. E aí eu vou ficar com a nova, porque é melhor, tem uma trinca. Então eu devolvi o par e fiquei com a trinca. Só que eu posso fazer isso várias vezes. Ah, me dá mais 5 cartas. Ah, mas agora vem um full hand. Ah, beleza, então eu tomo a trinca de volta, eu quero ficar com full hand. Aí vem mais uma 5 cartas. Ah, é um par, aí não quero. Vem mais uma 5 cartas, é uma trinca, não quero. Vem mais uma 5 cartas, é uma quadra. Ah, agora eu quero. Toma o full hand para você e me vem aqui a quadra. Entendeu? Aí eu vou chegar no Royal Street Flash. Com o tempo. Né? É um grande jogo de pôquer, não é isso? Um jogo de pôquer. Isso, que o cara tem direito a trocar quantas ele quiser. Ele troca, isso, perfeito. Saulo, Eliana, professor, algum comentário? Claro. Posso fazer? Primeiro, responder a sua pergunta, a relação de por que o Dawkins fala as coisas que ele fala e por que isso é comum na academia. A minha opinião, tendo feito parte dessa academia por tanto tempo e estando lá, o que eu observo é que nós não somos, pelo menos nós biólogos, nós não somos treinados em filosofia. Entendeu? No passado, todo cientista tinha que ser um filósofo, né? Tanto que PhD significa doutor em filosofia. Hoje em dia, não é. Eu nunca tive uma aula de filosofia na minha vida, durante a graduação. Durante a graduação eu tive uma introdutória que foi horrorosa e nunca mais vi, entendeu? Então você tem um bando de biólogo que não sabe pensar filosoficamente, acha que filosofia não interfere o trabalho deles, e eles extrapolam os próprios modelos e falam um bando de bobagem, né? Isso aí, o Dawkins, isso é um erro grotesco, né? Você não perceber que você está atribuindo um fim a um processo que deveria ser cego, isso aí, enfim, não precisa ser um doutorado em filosofia. Agora, para o programador, eu queria perguntar o seguinte, eu já prevejo pessoas dizendo, bom, a gente sabe que o Dawkins é um péssimo pensador nesse aspecto, então ficar batendo nele não funciona. Mas eu queria que você falasse o seguinte, porque eu falo isso para meus pupilos toda hora. Pessoal, o modelo não é a realidade, meu caro. O modelo que você fizer, seja até um de microbiologia, tentando prever, seja lá uma conformação da proteína, ele vai depender das premissas que você colocar no modelo. E quem determina isso é o programador, não é o biólogo. E isso em qualquer nível ali, seja Dawkins ou um prêmio Nobel, entendeu? Então, assim, como que você enxerga isso daí? Mesmo nos modelos mais complexos, não publicados em peer review, você percebe que as premissas do modelo nunca são questionadas, entendeu? O cara coloca o que ele quiser lá, e se ele colocar o que ele quiser, ele vai chegar na resposta que ele quer em algum momento, entendeu? E isso nunca é questionado. Eu concordo em gênero, número e grau contigo. Porque o modelo, como eu disse, é um experimento mental, é como eu disse ali. O experimento mental está
muito longe da realidade. A genética é muito complicada. Além da genética, nós temos a epigenética, né? Você pode ter metilação, etilação, assim, não é fácil. Tem as estonas podem estar impedidas do cromossomo abrir. Então, assim, a realidade da biologia, como tu está dizendo, que é a tua área, né? É muito complexa. O Dawkins fala que, inclusive vou ler aqui textualmente, ele fala assim, quando essas pessoas vão entender de calcular quantos bilhões de maneiras você pode permutar as coisas aleatoriamente, isso é irrelevante. É irrelevante porque a seleção natural é um processo não aleatório. Então, como a seleção é um processo não aleatório, eles dizem que então a evolução neodarwiniana seria também não aleatória. Então, assim, tentam suavizar os problemas, né? Só que, por exemplo, como o programador falou, né, dos experimentos do Douglas X, para a forma de arranjar uma quantidade de aminoácidos, no exemplo dele do artigo, são 150, né? Ele consegue encontrar várias sequências funcionais. Só que por cada sequência funcional você tem 10 vezes a 77 não funcionais. Então, é uma probabilidade muito baixa de encontrar uma funcional versus tantas não funcionais. E quando a gente vê, por exemplo, quantas espécies de animais ou quantos animais, nem sequer espécies, animais têm existido nos 4 bilhões de anos que se calcula que tem a Terra, é aproximadamente 10 vezes, como é que você fala? 10 elevado a 40? Como é que se diz? 10? 10 vezes 40? Então, tipo, um número, a probabilidade de encontrar uma sequência funcional é muito menor do que a quantidade de animais que tem existido durante toda a Terra, né, durante toda a história. Então, não faz sentido, né, porque sem contar que uma sequência funcional para uma proteína é só uma proteína. Isso não vai gerar um novo órgão, um novo traço, né, no animal. Então, são cálculos que devem sim ser feitos porque tem coisas que realmente são impossíveis. O exemplo que o professor Eberle sempre dá, tipo, por mais que eu pule, durante bilhões de anos nunca vou chegar na Lua. Então, tem coisas impossíveis e esses cálculos nos permitem ver essa realidade de coisas que não tem jeito mesmo. Então, é interessante mostrar que, mesmo que a seleção natural é um processo não aleatório, com certeza, porque ela escolhe as coisas vantajosas, mas ela depende no caso do neodarwinismo, né, de mutações que são aleatórias sim. Então, isso não faz com que o processo não seja aleatório. O processo é aleatório porque ele depende de uma base aleatória mesmo, né?